Mas Jesus sempre estava reafirmando, fixando no meu coração uma memória de amor e compromisso comigo, sabe? Porém, a gente teve várias histórias na nossa família. Meu pai teve uma falência, meu pai fugiu de casa, nós ficamos durante, eu acho, alguns meses. Eu não vou falar o número porque eu posso ser mentiroso, eu não quero. Mas a gente pensando que meu pai estava morto, meu pai tinha sido assassinado. Meu Deus. A gente recebia ligações na nossa casa dizendo que meu pai estava amarrado em tal lugar. A gente ia, meu pai não estava. A gente recebia ligações dizendo que meu pai tinha sido encontrado boiando no mar. A gente ia e meu pai não estava. E meu pai faliu uma empresa e a gente ficou órfão nisso, né? E a minha mãe ia pra igreja e sofria muito com a maldade das pessoas. As pessoas falavam pra minha mãe se ela era divorciada. E na época não tinha esse negócio de identificador de chamada. Então a gente recebia trote de pessoas muito más, que assim. horror! E... Antigamente era comum um trote, né? Hoje não ligam. Porque hoje tem identificador de chamada, né? É verdade. E se ninguém não se identificar, você não atende. Eu, pelo menos, não atendo. E aí, o que acontece? No meio desse período tudo, a nossa família desequilibrou, sabe? A gente perdeu muito. A minha mãe permaneceu servindo a Jesus, mas com o coração muito ferido com meu pai. Meu pai apareceu. Como que ele apareceu? Meu pai ligou pra casa do meu avô pra ouvir a voz da minha mãe, porque tava com saudade. E meu avô tinha colocado a chamada, a Bina, né? Que era o identificador de chamada. E aí meu avô viu o número do Paraná e falou assim, que número estranho. Ligou 2 vezes, 3 vezes e ficava quieto. Aí quando a minha mãe chegou, nós estávamos vindo de um culto, meu avô falou, teve um número que ligou 3 vezes pra cá. Aí minha mãe ligou, quando ligou meu pai disse alô, minha mãe começou a chorar. E aí a gente descobriu que era o meu pai. E a gente descobriu porque meu pai havia fugido, porque na verdade meu pai vendeu um negócio vendia bolinha de chocolate. Meu pai que inventou aquela bolinha de chocolate que tinha brinde em cima. E foi um sucesso na época e meu pai vendia pra esse cara e esse cara comprava do meu pai com cheque e de repente deu um monte de cheque, voltou tudo e esse cara tentou até assassinar meu pai, por isso meu pai fugiu. Porque daí ele tinha uma dívida pro meu pai e queria pagar a dívida, né, acabando com meu pai. Tô sendo bem resumido aqui, né? Essa história é muito longa. Eu imagino. Nisso, minha mãe ligou pro meu pai, então, e nós fomos encontrar o meu pai em Foz do Iguaçu. Caramba. Vivendo uma vida miserável e tal. E aí eu me lembro do dia que eu cheguei lá. E tinha um frigobar cheio de uva. Meu pai comprou pra agradar a gente foi almoçar. E aí a gente voltou pra Joinville. Meu pai voltou. Mas a gente não era mais os mesmos, sabe? Nossa família tava destruída. Meu pai e minha mãe brigavam muito e tal, e a minha mãe nisso teve um encontro com Jesus ainda mais profundo e orou por meu pai, e eu vou resumir. E durante 8 anos. E aí Jesus salvou meu pai. Uau, amém.